aqui é uma aula que a gente está fazendo para vocês terem um pouquinho mais de acesso aí aos conteúdos. Tá? Mais uma das plataformas. Vocês podem estar olhando aí YouTube, Face, né, o centro de mídias. E também esse vídeo para estar ajudando um pouquinho. A gente vai estar vendo dois assuntos que vocês estão estudando. Que é o quê? O Egito e a Mesopotâmia. Ok? Vamos lá. Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês em aulas passadas, né? Antes de tudo isso acontecer. Bom, crescente fértil. Essa aqui é o lugar onde vai se desenvolver grandes civilizações, né? Aí umas primeiras, né? Cidades, vocês já sabem como elas começam, ok? Temos aqui o Egito, certo? Que a gente vai estudar, e também a Mesopotâmia, que são esses outros dois grandes rios aqui. Lembrando, o Egito, né, um rio mais conhecido aqui, mais imponente, que é o rio Nilo, né? E aqui na Mesopotâmia temos aí o Tigre e o Eufrates. Bom, alguns historiadores, né, antigos falavam o quê? Que o Egito é uma dádiva do Nilo. Olha só como que é, né? Ou seja, um lugar desértico onde passa um enorme rio no meio, ok? Oásis, ou seja, um lugar muito bom, né? Bom, suas cheias regulares eram aproveitadas pelos egípcios. O rio tinha status de divindade benigna, né? E modo de produção asiático, ou seja, aproveitar, né, as irrigações dos rios. Bom, o Egito aí vai ter o período pré-dinástico. Né? O que é período pré-dinástico? É o período que vem antes do faraó, né? Ou seja, antes de ser unificado. Tudo bem? Que é de 3.200 anos a 3.125 a.C. Né? Bom, dividido em dois reinos, Baixo Egito, Delta e o Alto Egito, região mais desértica. Né? Ou seja, o Baixo Egito é mais próximo, né, ao mar. O Alto Egito mais distante, né? Um lugar mais desértico. As condições geográficas favorecem a formação de grandes estados, ou seja, o império precede a cidade. Menes foi o lendário unificador do Egito. Né? É muito conhecido esse cara aqui, porque ele vai juntar os dois, né? O Alto e o Baixo Egito. Então vai se tornar um único reino, né? Que é o faraó. Bom, a política, né? Periodização através da política. O Antigo Império, período da construção das grandes pirâmides, relativo isolamento geográfico. Período intermediário, fragmentação política. Médio, reunificação pelos príncipes de Tebas, grandes obras de irrigação, invasão dos Ixos e outros povos asiáticos, onde vai começar, né, a perder sua importância. Segundo período intermediário, governo dos Ixos, e o novo império, expansionismo militar, experiência monoteísta de Akhenaton, invasões e grande poder dos sacerdotes de Amon. Bom, porque os grandes sacerdotes, né, eles tinham grande importância nesse período. Né? Lembrando que eles não tinham uma religião monoteísta, como a maioria das pessoas conhece. Eles eram uma religião politeísta e antroposomórfica, né? O que é isso, professor? É exemplo disso, né? Está vendo aqui uma cabeça de uma águia, ou seja, misturar corpo humano, né, antropo, né, com animal, zoom, né? Ou seja, essa mistura de homem com animais, né? É uma teocracia que os faraós eram considerados deuses vivos, né? São maiores, né, desenhados, são considerados quase que deuses, né? Bom, a partir do Médio Império, os sacerdotes de Amon-Ra têm cada vez mais poder. A imposição do monoteísmo de Aton por Amenófilis, né, que é o Akhenaton, é um fracasso. Ou seja, havia então uma briga, né? Um queria unificar a religião, como se só ele tivesse certo, que é esse aqui, né? Que é uma ideia monoteísta, que é o Aton, né? Ela foi um fracasso, porque os egípcios são acostumados com essa ideia aqui, ó, com a ideia politeísta. Então ele vai ter ali uma briga interna dentro deles, ok? Bom, também tem a crença na vida após a morte, né? Que todo mundo tem que comparecer depois no tribunal de Osíris, para ver se ele foi uma pessoa justa ou injusta,
né? Exemplo disso, esse é um fragmento, né, dos livros dos mortos aqui, que é o que? É um guia prático para outro mundo. Né? Então, você está vendo aí um faraó, né, uma pessoa chegando, e ele vai ser julgado aí, né, pelo Osíris, ok? Bom, terceiro período, fragmentação política e invasão assíria, né? Renascimento, Saita ou Baixa Época, né? Faraós negros, guerra civil, reino dividido, vassalagem em relação aos assírios, influência cultural babilônica e grega, e a conquista dos persas, né? Invasão macedônica e o período ptolomaico, né? 332 a 30 a.C., e a conquista romana por final, terminando assim com o Egito, né? Aquele grande poder que eles tiveram. Bom, muitos desses acontecimentos aqui, tá, pessoal? Esses históricos aqui, lembrando, tá? São quase mais de 3.000 anos de história do Egito. Então é muita coisa que acontece, tá? Bom, ele vai terminar como? Com essa conquista romana. Né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho melhor esse assunto. Divisões. Sociedade no Egito Antigo. Essa aqui é uma divisão, né, que ela é bem conhecida. No topo da pirâmide aqui está quem? O faraó, que é considerado aí quase um deus, né? Família do faraó, os nobres, os sacerdotes, os escribas, camponeses e artesãos e escravos. Pessoal, repara bem que a gente consegue ver uma diferença aqui, ó. Os escravos, né? Eles não são a maioria do povo egípcio. Existe aí uma ideia que quem construiu todas aquelas pirâmides foi só escravo e tal. Não, não é bem assim, né? A maioria dos escravos são escravos de guerra, então não é muita gente. Tem, mas não são muitos. Tinha muito que eram trabalhadores, ou seja, tinham um salário, recebiam para fazer aquilo. Olha só, camponeses e artesãos, esses aqui são livres. Então, é a maior base da pirâmide aqui, ok? Dessa pirâmide aí social, aí, vamos dizer assim. Bom, o Egito, né, antes de falar da Pedra de Roseta, vocês viram aqui que o Egito é um milenar, né, sua história. E só foi possível descobrir o significado desses símbolos, né, de tudo isso, através, tentar dar um zoom aqui. Olha só. São, né, os hierógrafos egípcios, que ninguém sabia o que era. As pessoas viam, olhavam, mas ninguém sabia identificar, falar exatamente o que significavam, né? E como que a gente descobriu tudo isso depois? Bom, um cara chamado Champollion, né, que esse sujeito aqui, ele que conseguiu traduzir essa pedra de Roseta, né? Ele que foi o tradutor. Ele conseguiu identificar os sons, né, pelos animais, para saber o que significa cada um deles, né? Então ele conseguiu, como se fosse, vamos dizer assim, um dicionário, conseguiu desenvolver, né? Por que ele conseguiu desenvolver isso? Ele teve muito tempo? Sim, né, pessoal? É aí que vai surgir a ideia do egiptólogo, ok? É há muito tempo atrás, tá? Isso é interessante que Napoleão estava aí dominando aí boa parte do mundo conhecido, ok? E eles invadiram também o Egito, dominaram. E eles queriam conhecer tudo isso, né? E um desses caras desbravador é esse Champollion, né? Que ele conseguiu desenvolver e traduzir. E até hoje, tá, pessoal? Isso aqui é muito pesquisado, né? Algumas coisas ainda são desconhecidas. Tudo bem? Bom, partindo do Egito, agora a gente vai para a Mesopotâmia. Vamos falar um pouquinho deles, né? Que são lá os rios, né? São uma grande dependência do Tigre e do Eufrates, assim como o Nilo era para o Egito, né? As enchentes são violentas e o clima é inconstante. Religião politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses. E é uma religião fatalista, ou seja, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso, tá? A gente vou tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Teocracia, acredita em vários deuses, né? Estados independentes, grandes impérios, economia baseada na agricultura e grande desenvolvimento no comércio. Servidão coletiva e o uso da escrita cuneiforme, criada pelos sumérios. Daí tá, pessoal, uma das primeiras escritas, né,
da civilização. Passando aqui, Mesopotâmia, que num sentido grego aí significa entre rios. Isso aqui é uma construção, né, dos sumérios, que é chamado de zigurates, né? Pode ver que ele parece uma pirâmide, só que ele não tem aquele contorno de uma pirâmide, né? Mas também muito imponente, ok? Tem algumas ainda, tá, pessoal? No Iraque e em alguns lugares aí. Bom, sumérios, acádios, 2000 anos antes de Cristo. Eles inventaram a cidade, a escrita, a carta de crédito, o primeiro herói, Gilgamesh, Sargão I, acadiano, criou o primeiro império, né? Então esse aqui ele unificou, assim como Menes, né, lá no Egito, esse Sargão I aqui, ó, foi o cara que unificou os impérios, nesses grandes impérios que tinha. Bom, criou então o primeiro império babilônico, de 1800 a 1600 a.C. E de origem, né, amoritas e semitas. O principal governante deles era o Hammurabi. Lembra que eu falei lá sobre o fatalismo? Né? Esse cara aqui, ó, Hammurabi. A gente vai ver um textinho dele daqui a pouquinho e a gente vai aprofundar. Guardem bem esse nome, hein? Hammurabi. Bom, Império Assírio, né? Semitas do Norte, capitais, Nive, Assur, primeira biblioteca, primeiros a utilizar a cavalaria como arma de guerra, ficaram conhecidas pela crueldade para com os povos vencidos. Então eles eram bem cruéis aí, né, com os povos que eles conseguiam dominar. Bom, esse aqui é um fragmento do Código de Hammurabi. Vamos dizer assim, talvez seja um primeiro código de lei existente, né, que até então não tinha. Cada um fazia alguma coisa aí, o rei que fazia umas vontades. Só que o Hammurabi colocou isso num código, colocou isso numa pedra, numa rocha. Ok? Bom, exemplo disso, ó. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, será furado o olho. Se um médico tratar a ferida grave de um homem com punção de bronze e ele morrer, terá as mãos decepadas. Se um arquiteto construir para um outro uma casa e não fazer bastante sólida, se a casa cair matando um dono, esse arquiteto é passível de morte. Se for o filho do dono da casa, quem morre, o filho do arquiteto também será morto. Ou seja, é aquela ideia de olho por olho e dente por dente, né, que é bem conhecido, vem desse período aí, Código Hammurabi. Como vocês viram, né, pessoal, isso nunca resolveu nada, até hoje, né, nunca resolveu. Então não adianta propagar essas ideias. Bom, civilizações mesopotâmicas, né, essa é uma das construções que ainda sobreviveram, né, ao tempo. Civilizações babilônicas. Império Babilônico, que vai da Babilônia, né? Capital sua, Síria, o Líbano, Palestina. O principal rei foi Nabucodonosor, esse cara aqui é o Nabucodonosor, que teria construído o Jardim Suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? O que é isso? Maravilhas do mundo. Existe uma classificação de coisas belíssimas que foi criada. Por exemplo, a Muralha da China é uma das maravilhas do mundo, ok? E esse cara, o Nabucodonosor, ele criou uma também, ok? É mais ou menos uma dessa aqui, uma reconstituição, não existe mais, tá? Mas era praticamente isso aqui, ó. Tá, um jardim suspenso, muito conhecido, ok? Essa aqui é uma das ruínas das muralhas da Babilônia, desse local, certo? Existe ainda. Vamos passar aqui. Pronto. Bom, vamos parar aqui agora e depois eu vou falar mais aí sobre um outro povo hebreu, que vai ficar para a próxima aula, tá? Que é a continuação dessa aula aqui, das civilizações mesopotâmicas. Vai surgir um grande povo aí que vai dar um outro significado aí na história, né? Que é a fundação, né, do monoteísmo, que é o cristianismo que a gente conhece hoje, ok? Bom, anotem aí no caderno, tirem as dúvidas, revejam o vídeo novamente. Para a próxima aula que a gente for ver, ok? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão anotar tudo que vocês tiveram de dúvida, vão procurar mandar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela escola, ok?
E no caderno vocês vão colocar um resumo do que vocês entenderam. Então, um resumo de 30 linhas aí já é o suficiente. O que vocês entenderam e o que vocês já conhecem também. Vocês podem estar acrescentando. Tudo bem? Pode estar olhando outros vídeos aí, pesquisando, né, olhando o centro de mídias, lá, o aplicativo, que eles vão tratar sobre vários assuntos assim relacionados também. Ok? Bom, um abraço aí, até mais. Boa aula aí para vocês.